Existe um laudo perfeito para levar na perícia no INSS? Essa foi uma das perguntas enviadas aqui na nossa página e nós vamos responder hoje, informando para vocês o que deve ter no laudo do médico quando se for a uma perícia no INSS. Esse é um documento essencial para você conseguir ter o seu benefício deferido, ser concedido pelo INSS e ter aprovado o seu benefício de auxílio-doença, auxílio acidentário ou aposentadoria por invalidez. Por quê, gente? É importante ter em mente que o perito do INSS, apesar dele ser um médico, ele não te conhece, ele não acompanha o seu tratamento, ele não sabe o que você tem feito, quais são as situações que você tem passado, seu histórico de saúde. E é através desse laudo, que é um documento que é assinado pelo seu médico, o médico especialista que vem cuidando da sua doença, onde ele vai esclarecer, ele vai escrever detalhadamente qual é a sua doença, quais são os sintomas que você apresenta, se você está incapacitado para o trabalho de forma permanente ou temporária, como se deu a evolução dessa doença, do tratamento, para que no dia da perícia, o médico do INSS, ele possa ter todas essas informações de forma mais detalhada e técnica, para que ele tenha essa clareza nas informações da sua situação. Porque uma coisa que o médico perito do INSS vai investigar no dia é a dimensão da sua doença, é o tempo em que você está, porque uma coisa que costuma acontecer é que quando a gente dá entrada no benefício, a gente faz o requerimento, a gente faz o agendamento e depois de um determinado tempo, infelizmente em algumas localidades, acaba demorando um pouco mais para ter a perícia. E aí quando a gente tem finalmente agendado o dia de ir lá, os documentos que tem dos médicos acabam sendo um documento antigo, não retratando para o perito se você ainda continua com aquele problema de saúde. Então é importante, agendou a perícia, marcou a data, um pouquinho antes, uma semana, 2 semanas, marque uma consulta com o médico que te acompanha e peça a ele para que ele possa colocar de forma mais detalhada informações sobre o seu quadro. Então hoje a gente vai trazer dicas do que você pedir, do que você ficar atento na hora que você pedir para o médico, para o seu médico que te acompanha, de escrever sobre o seu quadro. Então fiquem atentos. Os pontos importantes. Primeiro, deve conter o seu nome, pedir ele para colocar a sua idade. É importante também ele especificar desde quando você faz o tratamento para a sua doença e desde quando se tem iniciado o seu tratamento. Esse é o terceiro ponto que a gente precisa ficar atento. O quarto ponto é pedir para ele descrever no laudo a sua doença, qual o nome da doença e principalmente colocar o CID. O CID é o Código Internacional da Doença. Ali, quando o médico bater o olho, ele já vai identificar qual é a sua doença tecnicamente descrita. E pode ser que o seu quadro possua mais de uma doença. Isso é um ponto importante. Não fique limitado, eu estou com um problema na minha coluna, mas eu também tenho um problema de depressão, eu também tenho um problema no meu ombro. E aí a gente soma todos esses quadros com vários médicos e peça a cada um desses médicos. Outro ponto importante, descrever como o médico descobriu a sua doença, quais os exames que foram feitos, que tipo de diagnóstico ele utilizou para identificar o seu problema de saúde. Por exemplo, se você tem um problema de coluna, se foi feita uma ressonância, uma tomografia, que tipo de avaliação ele usou para chegar a essa conclusão do seu diagnóstico. Outro ponto de suma importância é dizer o histórico do tratamento que o seu médico vem fazendo e do que já foi feito. Por exemplo, se você já fez uma cirurgia, quais os medicamentos que você usa ou já usou, se você fez ou faz terapia, se fez ou faz fisioterapia e também descrever se os tratamentos eles ajudaram de forma eficaz ou ineficaz para a sua cura. E aí a gente entra num outro ponto importante.
qual a situação atual do seu tratamento de saúde. Ele vai colocar ali se você se encontra aguardando uma liberação da sua cirurgia, seja pelo SUS, seja pelo seu plano de saúde, colocar ali quais os remédios que hoje você faz uso, se ele tem efeito colateral, se você faz fisioterapia, se faz terapia. E um ponto muito importante quando você verificar o que seu médico estiver escrevendo são os efeitos colaterais do seu medicamento. Por exemplo, se você tiver vertigem, tiver tonteira, às vezes com o uso do medicamento, consequentemente você fica incapacitado para dirigir, escalar, se você trabalha ali como escalador, se você trabalha numa forma que tem que ter acesso a alturas, acesso a cordas, principalmente aqui na nossa região, onde a gente tem muitas pessoas que trabalham em plataformas de extração de petróleo, em navios. E nessas atividades, normalmente, as pessoas precisam ter ali uma condição mais específica do que ela vai desenvolver no trabalho. Então é importante o seu médico colocar se você vai conseguir subir escadas, abaixar e descer, embarcar em plataformas, estar lá no espaço confinado, carregar peso. Tudo isso é importante ele colocar. E aí você já sabendo do seu quadro, das dificuldades, você ajuda o seu médico a botar essas informações. Que pode ser que ele também não tenha conhecimento do que você faz na prática, do que a sua atividade envolve. Então, se você trabalha embarcado, por exemplo, e está com síndrome de pânico, com fobia, é preciso que ele coloque o porquê que você não pode, nesse momento, trabalhar embarcado. Quais as consequências que isso vai ter para o seu tratamento, quais os riscos que isso vai provocar para a sua saúde, ok? Um ponto também importante é ele colocar quais são a previsão de recuperação ou de melhora do seu quadro e dizer se você possui uma doença crônica e curável, ou, por exemplo, pode acontecer dela ser incurável. E aí ele precisa especificar que a sua doença ela é incapacitante para o trabalho de forma permanente ou temporária. Pode ser que o médico venha te dizer que, a princípio, você continua aí incapacitado para o trabalho em torno de 90 dias e que será avaliado novamente o quadro de recuperação. Porém, é preciso que ele especifique isso. Porque se o médico, o seu médico, coloca no laudo que em 30 dias, você só precisa de 30 dias para se recuperar, o médico do INSS, o perito, vai achar que em 30 dias você já está apto. Então é preciso ficar atento a esse tipo de informação para que o perito não tenha uma interpretação diferente do seu quadro. Então fique atento a esses pontos, com todas essas informações escritas pelo seu médico no laudo, você vai levar no dia, vai ficar muito mais fácil para o INSS tomar conhecimento, através do perito, do seu quadro e das suas dificuldades. E explique isso ao seu médico, explique a importância de ter todas essas informações para que você possa ter aprovado, concedido o seu benefício, para que você não seja prejudicado, esclarecendo ao seu médico todos esses pontos, o porquê que tudo isso é importante. O médico também vai tomar conhecimento e vai, de uma forma, obviamente, mais solícito, a detalhar tudo isso que a gente está colocando hoje. Deixe aqui as suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre o que a gente pode contribuir para você ter sucesso na sua perícia, ter esse sucesso no deferimento do seu benefício, pode deixar aqui dúvidas. Deixe também sugestões de outros temas relacionados aos seus direitos que vocês também estejam em dúvidas, que nós faremos um vídeo para trazer, esclarecer as informações e que você possa ficar por dentro do seu direito e ter o seu direito garantido.